Pessoal, então olha só, continuando, né, em relação às características da Constituição. Eu sempre brinco com vocês, gente, você não aprendeu nada, não aprender nada na minha disciplina. Não, professor, eu terminei o semestre, não sei nada de sua disciplina, aprenda só um conceito, é só o que eu peço, que é esse conceito que a gente vai dar agora, que é o conceito de supremacia constitucional. Gente, esse conceito é o conceito central do direito constitucional e ele tem que ficar fixo na mente de vocês. O que significa isso? Significa que a Constituição, gente, ela é a referência para todo o ordenamento jurídico. Lembrando, já tinha dito isso, né? O ordenamento jurídico é esse conjunto de normas vigentes em um certo local. Gente, todas as normas vão fazer referência à Constituição, direta ou indiretamente. Por quê? Porque o ordenamento apresenta uma estrutura escalonada, que a gente conhece popularmente como pirâmide de Kelsen. Nessa organização piramidal, a norma máxima é a Constituição. Não existe nenhuma norma acima dela ou ao lado dela. Tá aqui, olha, nossa pirâmide mais simples, tá? Lá na frente, vocês vão ver que ela tem um pouquinho mais de camadas, tá? Não são só 3. Mas para a gente aqui, até Constitucional 2, é suficiente 3 camadas. A primeira é a Constituição, só a Constituição. A segunda são das normas infraconstitucionais. A norma infraconstitucional mais conhecida que nós temos é a lei. A lei é a norma infraconstitucional mais conhecida, mas não é a única. O que é que define uma norma infraconstitucional em essência, gente? A norma infraconstitucional, ela é uma norma que é feita com base na Constituição e ela cria direitos e deveres a partir da Constituição. E assim, de forma mais pragmática, de forma mais prática, a norma infraconstitucional, como ela é feita com base na Constituição, ela vai passar em algum momento pelo Legislativo. Uma norma infraconstitucional, ela passa pelo Legislativo em algum momento, mesmo que ela não seja chamada de lei. Então, essa é uma das principais características dela. E o que é um ato infralegal? É uma norma que é feita não com base na Constituição, embora ela vá ter que respeitar a Constituição. Ela é feita com base em uma norma infraconstitucional. Normalmente é uma portaria, um decreto, uma resolução. Normalmente vem de uma pessoa só ou de um grupo que é normalmente integrante do executivo, né, da administração pública, e ele edita esse ato com base em uma lei, com base em uma norma infraconstitucional. Então, vou dar um exemplo. Pensa aqui o FPA. O FPA é uma instituição pública federal. A federal se submete a uma lei. Tem uma lei que vai reger a federal, tá bom? Por exemplo, administrativamente, vai dizer lá quantos cargos os professores têm. Vamos dar um exemplo. Deixa eu pensar aqui. Não pode ser federal mesmo. Então, vamos supor lá, tem 500 cargos. Estou aqui sendo bem simplista. Vai ter 500 cargos de professores. Vagou um. A lei prevê 500 cargos de professores. Vagou um cargo. Vai ter um ato infralegal do reitor, e aí teve concurso e tal, e aí o reitor vai nomear um professor que foi aprovado no concurso para aquele cargo. Portaria, ato infralegal, lei, norma infraconstitucional, Constituição. Tudo harmônico dentro do ordenamento jurídico. Tá bom? Então, vocês ouviram a palavra... Pode voltar aqui, nesta organização constitucional, a norma máxima do ordenamento, o que estava escrito ali no 3.3? Ordenamento jurídico, aqui. Tá? Vigência em um certo local. Gente, aí olha só. Quando chamar de lei, você já sabe que é norma infraconstitucional, tá? Ali no segundo pavimento. Mas tem algumas normas que estão ali no segundo pavimento e não são chamadas de lei. Como é que eu vou saber isso? Gente, de forma prática, você olha assim, será que passou pelo parlamento, passou pelo legislativo? Se passou, é uma norma infraconstitucional. Vou dar exemplos, e aí se foi um ato só, ou foi um ato individual, você já sabe que é ato infralegal. Então, por exemplo, uma portaria do diretor do IBAMA. Essa portaria do diretor do IBAMA é
norma infraconstitucional ou ato infralegal? Infraconstitucional ou infralegal? Qual dos dois? Infralegal. Infralegal, perfeito. Infralegal. Infra o quê? Porque tem infraconstitucional e infralegal. É um ato infralegal, é um ato infralegal. Agora, atenção, bora lá, pensa um pouquinho aí, pensa um pouquinho, não vai ser precipitado. Decreto-lei, boa pergunta, Guindalva. O decreto-lei não existe mais. O decreto-lei existia em constituições normalmente ditatoriais, como a Constituição da época do Vargas. Ele tem força de lei, ou seja, tem a mesma autoridade que uma lei, mas ele é feito pelo presidente, era feito pelo presidente. Ele não existe hoje, mas ainda existem decretos-leis, como o Código Penal, que ainda é válido. O decreto-lei, como ele tem autoridade de lei, ele é uma norma infraconstitucional. Mas isso não existe mais hoje, assim, hoje não existe mais decreto-lei, naquela época existia, tá? Então, os que ainda existem são normas infraconstitucionais, porque ele tem a mesma autoridade que uma lei. Mas hoje, para ser norma infraconstitucional, tem que passar pelo parlamento. Tá bom? Mas foi uma excelente pergunta. Gente, medida provisória. Vocês já ouviram falar, né? Todo dia sai lá no jornal. O presidente assinou medida provisória para não sei o quê. O presidente assinou medida provisória para não sei o quê. Medida provisória. Vocês sabem mais ou menos como funciona, né? Medida provisória, o presidente assina um ato que vai começar a valer daquele instante, imediatamente. Edita uma norma que vai ter validade e eficácia a partir daquele instante. Gente, a medida provisória, pergunta, ela passa pelo parlamento? O que é que vocês acham? Acho que não. Não. Quem mais? Acho que não, professor. Acho que não. Gente, passa. O presidente faz e assim que ele edita, assim que ele assina a medida provisória, ele manda para o parlamento. Por quê? Porque como é uma norma infraconstitucional, ela tem que passar por aqui. Ela tem força de lei. A medida provisória é um ato do presidente que tem força de lei. Aí, aproveitando a pergunta que ele fez ainda há pouco, como hoje não existe decreto-lei, só medida provisória, ele assina, ela tem força de lei hoje, mas ele manda imediatamente para o parlamento, que vai, duas opções, ou ele converte em lei ou ele rejeita. Se ele rejeitar, morreu, acabou a medida provisória. Se ele aprovar, vira lei. Então, a medida provisória, ela é um ato temporário, ela tem prazo de validade, inclusive. Vocês vão ver isso na Constitucional 3, ela tem prazo de validade. Ele edita, manda para o parlamento vai aprovar ou não aprovar aquela medida. E aí, a partir de então, se for aprovada, vira lei. Se não for aprovada, perde o valor. Professor, Pode falar. a questão da Previdência era uma medida provisória no começo? Não. A medida, a reforma da Previdência foi feita por emenda constitucional, tá bom? Ela começa como uma norma infraconstitucional, mas se ela for aprovada, ela se integra à Constituição, tá bom? A emenda constitucional tava um pouquinho, mas não tem problema não, tá? Foi só o susto que a gente levou. Então, a emenda constitucional, se a gente fosse resumir, né? Por isso que eu disse que vocês vão ver lá em Constitucional 3 que são várias etapas. A Constituição, ela vai ter a Constituição originária e aí vai ter as emendas. As emendas têm hierarquia de Constituição, mas elas são um pouquinho diferentes, porque a emenda constitucional ela pode vir a ser declarada inconstitucional. A Constituição originária não, tá bom? Então, assim, resumindo, né, para te responder, a reforma da Previdência foi feita por emenda constitucional que tem natureza de norma infraconstitucional, mas quando vai ser aprovada, né, ela vai se integrar à Constituição, tá bom? Respondi a pergunta? Perfeito. Gente, olha só.
para a gente concluir a aula de hoje. A Constituição, ela funciona, a gente vai dizer, como um marco jurídico fundante do Estado. Fundante é o marco que funda o Estado. A Constituição é a pedra fundamental que funda o Estado. Você vai dizer assim, professor, mas a Constituição de 88, ela é de 88, 1988. O Brasil existe há muito mais tempo. O Brasil, por exemplo, se tornou independente em 1822. Como é que isso quer dizer que a Constituição ela cria juridicamente o Estado brasileiro se o Estado brasileiro existe há muito mais tempo? Gente, atenção aqui, que essa é uma diferença importante. Eu não estou falando aqui historicamente, tá? Não estou dizendo que historicamente o Brasil surgiu em 1988. Seria loucura da minha parte. Eu estou dizendo que juridicamente, ou seja, a existência jurídica do Estado brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, ocorreu dia 5 de outubro de 88. Por quê, gente? Volta aqui. Olha o que eu disse ainda há pouco. Os atos infralegais serão feitos com base nas normas infraconstitucionais. As normas infraconstitucionais são feitas com base na Constituição. Então, se não existisse Constituição, teria como existir todo o resto? Não. Então, juridicamente, não estou falando historicamente. Senão você vai dizer assim, professor, mas o Código Penal é da década de 40. Eu não estou falando historicamente, estou falando juridicamente. Juridicamente, primeiro surge a Constituição e depois as outras normas passam a fazer parte do ordenamento jurídico. A gente vai ver lá, acho que já no final de setembro, a gente vai ver uma coisa chamada direito intertemporal, que é o seguinte, a Constituição ela vai dar origem ao Estado, né? Ela dá origem, mas é isso, essas normas anteriores servem, e ela traz para o ordenamento jurídico. Quem faz isso é a Constituição. Ela cria e diz, mas isso aqui ainda serve, eu vou pegar e vou trazer para o meu ordenamento jurídico. Por isso que hoje ainda existem leis muito antigas. Porque a Constituição fez isso, pegou de lá e trouxe para cá. Tá bom? Então, ela vai fazer a passagem do campo dos fatos para o campo do direito. Bora recapitular uma coisa que eu até comentei a aula passada com vocês. Então, você tem um fato... Todo fato social é um fato jurídico, gente? Primeira pergunta. Todo fato social é um fato jurídico? Não, não é. Eu sempre dava como exemplo, lá em ED, namoro e casamento. Deixa eu pegar aqui alguém como exemplo. O Alex. O Alex encontrou uma moça, se apaixonou e tal. E ele disse assim, olha, eu estou apaixonado por você, eu quero que a gente comece a morar junto, que a gente tenha uma vida juntos, que a gente tenha filhos, compre coisas juntos, tenha patrimônio, tenha dívidas juntos. E eu estou tão convicto dessa decisão que a gente vai firmar um contrato para regular tudo, inclusive assinando esse pacto. Gente, que relação é essa? Casamento. Esse é um casamento. Isso é um casamento, perfeito. Agora, o Alex, ele está um pouco apaixonado. Não estava tão apaixonado assim. Está um pouco apaixonada. Já fugiu depois dessa? Ele está um pouquinho apaixonado, não está muito. E aí, olha, eu gosto de você gosta de mim, a gente gosta, mas assim, a gente tem que se conhecer primeiro, né? Não dá pra ser assim tão rápido. Assim, bora, a gente sai junto, sai pra lanchar junto, conversa e tal. Não vamos morar juntos ainda, não vamos ter patrimônio juntos e tal. Isso é o quê? Como é que eu chamo isso? O namoro. Namoro. O casamento do Alex seria regulado pelo direito, né? O direito traz uma série de regras para o casamento. E o namoro, gente? O direito traz regras para o namoro? Não. Não, porque o namoro não é um fato jurídico. Então, olha só. O que é que eu quero dizer com isso? São dois fatos sociais. O fato social que nos interessa aqui é
é o fato social que vira fato jurídico. A pergunta é como isso ocorre? Então, fato social, matar alguém. Matar alguém. A norma jurídica, exemplo, Código Penal. O que é que o Código Penal faz com este fato social e transforma em um crime de homicídio? O que eu quero dizer aqui com a Constituição é o marco jurídico fundante do Estado. Eu quero dizer que a Constituição, ela pega vários fatos sociais pela primeira vez e os transforma em fatos jurídicos. Por exemplo, assim, alguém exerce a liderança deste país. A Constituição diz, opa, isso aqui se chama Presidência da República. Ela pega um fato social e organiza e transforma em um fato jurídico. Ela organiza tudo, ela organiza, por exemplo, a presidência, o Congresso Nacional, o Judiciário. Professor, nessa Oi. sua última explicação aí, travou aqui. Por Foi, favor, tá, senhor. vou repetir. Vou repetir, sim. Olha só. Tá. Eu estava vendo se você estava no Wi-Fi, se estava na rede, né? Já pensou? Foi até Olha só, presidente gente. da República aí. Tá bom. Então, olha só. Imagina aqui de novo, fato social, alguém exerce a liderança. Aí depois tem um segundo evento. A Constituição, a norma, como norma jurídica, né? Ela vai tratar este fato social como presidência da República. Tá? É isso que a Constituição faz. Por isso a gente chama ela de marco jurídico fundante do Estado. A Constituição cria as primeiras regras. Por exemplo, ela diz assim, olha, o Congresso Nacional vai funcionar assim, assado e tal. Depois, com base nisso, são editadas normas infraconstitucionais. Exemplo, as leis. E aí, com base nas leis, serão editados atos infralegais. Portarias, decretos, resoluções. Por isso, primeiro é a Constituição, depois as normas infraconstitucionais e depois as leis. Tem que ser essa ordem. Deu para entender agora? Parou de travar? Perfeito, professor. Beleza. Deu sim, professor. Ok, gente, vamos até aqui, que a gente fica junto com a turma da tarde, tá bom? Tudo certo